Você já sabia que a falta de foco é uma das principais causas de reprovação em concurso? Isso daí, com certeza, não vai ser novidade para ninguém. Mas por que será que ninguém nunca especifica exatamente quando está falando sobre isso? Então, fica comigo até o final, e você vai entender por que que a gente ouve falar muito sobre foco, mas o que a gente ouve normalmente está errado ou, na melhor das hipóteses, está muito mal empregado. Olá, tudo bem? Meu nome é Diego, eu sou servidor aqui do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e também um dos fundadores do site mentedeconcurseiro.com. Lá no site e também aqui no canal, a gente fala sempre sobre técnicas e dicas para poder estudar para concursos públicos de uma forma geral, mas especialmente para as pessoas que querem fazer provas de nível médio e cobram algum tipo de matéria de direito, e no fim das contas é a nossa experiência e é onde talvez a gente consiga ajudar mais, beleza? E antes de mais nada, desculpa pelo cenário aqui um pouco improvisado, a luz não está exatamente ótima, mas a gente tem que meio que se adaptar, porque as gravações saem meio que nos horários onde a gente tem um pouco de disponibilidade, então acaba que a gente usa um pouquinho do nosso tempo pessoal mesmo, para poder fazer as gravações e conversar com vocês, mas nem sempre isso se adequa, né, no mundo real. Porque às vezes a gente tem um pouco mais de luz, tá num horário onde a criançada tá chegando da escola, ou tá brincando e tal, e às vezes quando tá um pouco mais silencioso, um pouco mais tarde, fica um pouco mais escuro, então a gente muitas vezes tem que sacrificar uma coisa em detrimento de outra, e, enfim, é assim como é com tudo, beleza? Mas a gente estava conversando sobre concursos públicos, em geral, via de regra, a gente tenta ajudar a galera de ensino médio, que cobra direito e tal. E às vezes as pessoas perguntam: Diego, mas então quer dizer que o canal não vai servir para outros concursos? Claro que serve. Em 99% dos casos, pelo menos, né? Mas algumas dicas que a gente vai dar aqui vão ser específicas. E aí a gente acha legal deixar isso avisado. Mas a verdade é que, como eu disse, pelo menos 99% de tudo que a gente orienta por aqui vai servir para todo mundo, tá? Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como manter o foco nos seus estudos, né? Mas, como sempre, eu queria já te pedir para deixar o seu curtir aqui embaixo, se inscrever no canal, assinar o sininho. Aliás, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os vídeos e estar sempre por dentro das nossas conversas. A gente já falou mais de uma vez que o nosso objetivo é formar uma comunidade de concurseiros que sejam pessoas comuns, assim, tipo eu e você, com problemas, com dificuldades reais, e que se ajudem, né, mutuamente nos seus caminhos de estudo. E é por isso que eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, conhecer o site, se inscrever lá no nosso grupo, na comunidade, no Facebook, e ajudar a gente a realmente formar essa comunidade, essa família de pessoas que se ajudam e que tentam ali tá prestando um auxílio mútuo, sabe? Porque por mais que eventualmente a gente possa concorrer no mesmo concurso, a gente quer ficar muito claro que concurseiros não são inimigos uns dos outros, e não, isso é uma besteira sem tamanho, tá? Então a nossa ideia é fazer uma comunidade de concurseiros, em especial com um pouco mais de saúde mental e ajudando uns aos outros, combinado? Então, sobre o assunto de hoje, que é foco nos estudos, em relação a isso, já aproveita e deixa aí nos comentários pra gente como é que está sendo o seu foco, se isso é um problema para você ou não, tá? Eu vou começar falando da minha experiência aqui, porque eu definitivamente não nasci para fazer provas. Eu nunca fui naturalmente bom, mas eu vi nos concursos uma saída para uma vida melhor. Mas para isso eu ia precisar aprender como manter o foco nos estudos. E eu já comentei aqui algumas vezes, possivelmente se esse é o seu primeiro vídeo, primeiro bem-vindo, bem-vinda, mas se esse é o seu primeiro vídeo, eu tenho déficit de atenção, eu fui diagnosticado, mas assim, além de ter passado por vários médicos, psiquiatras e tal, é o tipo de coisa que, desde que eu era criança, sempre foi indiscutível, sabe? Muito embora, quando eu era criança, era uma coisa que era muito mais... Não se falava tanto sobre saúde mental, não se falava tanto sobre saúde, ponto. Mas saúde mental ainda menos. Então, déficit de atenção, ansiedade, esse tipo de coisas que normalmente a gente tenta ter algum tipo de preocupação aqui no canal, tem algum tipo de olhar para isso, na época que eu era criança, adolescente, isso simplesmente não era foco de conversa nenhuma. Então, era algo que para mim, ter TDAH, embora eu não soubesse exatamente o que era, não tivesse um diagnóstico, todo mundo, sempre ficou muito óbvio para todo mundo que eu tinha problema com foco, eu tinha problema com atenção.
As pessoas só não sabiam como se referir a isso, mas nunca foi surpresa para ninguém. Tanto que na medida que eu aprendi e que eu passei o que os médicos me passaram para outras pessoas, todo mundo falou, cara, faz 100% sentido, é exatamente isso, sabe? Então, assim, foco, para mim, como uma pessoa que lidou com problemas de déficit de atenção a vida inteira, e a maior parte dela não diagnosticado, é um tempo para mim muito sensível, porque por muito tempo eu tomei a minha falta de foco, que vinha parcialmente do déficit de atenção, como preguiça, como indisposição, como falta de capacidade, como sendo pior do que as outras pessoas, porque todo mundo conseguia manter um foco mínimo e eu tinha uma dificuldade tão maior do que as outras pessoas. Isso era um problema na minha cabeça, era um problema meu, mas não um problema de saúde ou um problema tratável, era um problema quase que de caráter, sabe? No sentido em que eu provavelmente não estaria querendo o suficiente ou me esforçando o suficiente para as coisas. E isso, como vocês podem imaginar, causa uma série de problemas, né, no nosso psicológico. Então, o foco é um tema para mim que é muito caro e eu queria conversar com vocês hoje bem a sério sobre isso e ver se a gente consegue, na nossa conversa, chegar a um ponto e dar mais uma caminhada no sentido de entender o que é o foco, de melhorar na medida do possível e ver que isso, como uma habilidade que né, pode ser altamente treinável, né, e, portanto, melhorado. Então, para você ter uma ideia, depois de anos estudando, e a minha primeira nomeação só veio depois de 5 anos, eu já tinha passado no meu primeiro concurso depois de 3 anos estudando, mas a primeira nomeação só veio depois de 5 anos, porque eu continuei estudando, né? E só aí eu estava me sentindo num nível mais ou menos competitivo. Eu finalmente podia brigar, né, com os grandões. E aí era outubro de 2010, Dia das Crianças, né? Na primeira prova da minha vida que eu estava minimamente preparado. E aí a coisa estava fluindo relativamente bem e tal, mas ainda faltavam aquelas questões ali, aquelas que fazem o cérebro travar, e eu não sabia muito bem do que se tratavam. Eram questões difíceis, sabe? 2 ou 3 tiveram que ser anuladas por conta de ser cópia literal de questões de concursos para magistratura, mas, enfim, isso é para uma outra conversa. Mas se eu vou bem naquelas questões, provavelmente estou dentro e, caso contrário, estou fora, né? E aí, o que ia determinar se eu ia conquistar a minha primeira vaga ou se ia ser mais uma reprovação? É a técnica, é a respiração? É o quê? Claro que não pode ser tão simples, porque esses são só traços de personalidade que todo mundo que está nesse nível veio desenvolvendo e treinando já por anos e anos. Então, o que vale aqui são os pensamentos que eu tenho e o porquê de tê-los, sabe? É mais ou menos isso que a gente chama de foco. Então, assim, em primeiro lugar, a gente precisa de alvo para o nosso foco, né? Essa é sobre isso que a gente vai falar agora. Porque durante muitos anos eu tinha muita energia, tinha muita capacidade, mas não sabia como direcionar isso. E isso acaba que era bastante frustrante, porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia aonde ir no mundo. Estava completamente perdido e sendo bastante competitivo, como eu geralmente sou. A única solução genérica que eu consegui pensar era ser muito bom em algo. Eu não tinha a menor ideia do que, mas eu decidi que eu ia tentar ser muito bom em alguma coisa. E eu não sabia ainda, mas isso ia me ajudar imensamente no mundo dos concursos dali a mais um tempo. E aí, cortando para uma década depois, eu, já numa fase muito difícil, comecei a estudar para concurso. E, obviamente, não peguei o jeito de cara, né? Na verdade, demorou um bocado, assim. Mas a coisa, inevitavelmente, começou a fluir. Eu passava horas e horas estudando e só acertei só acertei a mão depois de muito tempo estudando. E aí eu comia, vendo aula, dormia vendo aula, e até hoje eu lembro um pouco da sensação da incerteza, sabe? Eu cheguei a viajar pelo país fazendo prova, apanhando prova sim e prova também, como dizem. Sem nenhum tipo de prêmio, sem nenhum tipo de recompensa. Eu estava querendo e programado para vencer, mas eu não conseguia. Eu não conseguia entender como que isso podia ser tão incrivelmente difícil, né? Foi a minha perseverança que me fez continuar. Isso, claro, aliado com ajudas externas, dos meus amigos, que principalmente, né, da minha mãe, enfim. Mas ajudas externas somadas à minha perseverança. Ou talvez seja até mais correto dizer que essa ajuda externa foi o que construiu e ou reforçou essa perseverança. Então, assim, a gente não vive num vácuo, sabe? A gente pode fraquejar e estremecer por vezes. Isso é perfeitamente normal e, na verdade, é até bem provável. E aí, depois de um tempo, veio
justamente essa que foi a primeira grande prova da minha vida, assim, depois de preparado. E ali, naquela prova, num nível mais alto, pensando nas questões que ainda faltavam, com uma competitividade quase frustrante, esses pensamentos, assim, de nervosismo iam meio que invadindo a minha cabeça, né? Essa primeira vitória podia virar mais uma derrota. E aí, é curioso, porque eu olhei pela janela e eu via as árvores, né, balançando com o vento e tal, e aquilo ali captou, a minha atenção de uma forma assim, né, enfim, TDA, né, você sabe e entende o que eu quero dizer. Mas quando eu me dei conta, eu estava completamente calmo, assim. As respostas começaram a vir e com elas, assim, para minha sorte, a minha primeira vitória nos concursos. E essa ação foi uma ação meio que deliberada de uma espécie de um treinamento mental que na hora me veio à cabeça, porque aquelas árvores ali, muito embora tenha começado como uma distração, né, elas tiraram os outros pensamentos paralelos da minha cabeça e me fizeram focar em uma coisa só, né. Inclusive, a gente já falou sobre a importância de se preparar especificamente para o dia da prova, aqui nos vídeos, tanto a parte física, quanto a gestão do psicológico, quanto a gestão de você se conhecer, e esse treinamento que eu estou comentando agora com vocês, é parte disso, porque sabendo da minha tendência a ter algum tipo de distração, ou ao nervosismo também, eu lembrei, enquanto me distraía, eu lembrei que, por vezes, o fato daquela distração inicial ali ter tirado a minha atenção do meu nervosismo poderia ser uma coisa boa, né? É a parte da gestão do psicológico que a gente fala nesse vídeo sobre treinamento do dia da prova, que eu vou ver se a gente consegue colocar em algum lugar aqui na tela com card, tá? E aí você tenta assistir esse vídeo depois do vídeo aqui, porque também é bem interessante. E o fenômeno do foco me interessou mais e mais, não só em provas, mas no longo prazo e de uma forma mais geral em toda a vida. Eu estudei um pouco essa capacidade e eu vi e o que eu vi foi que a mente humana, de uma forma geral, tem dificuldade de lidar com foco de 3 formas diferentes. Primeiro que as nossas mentes, geralmente, elas estão cheias de pensamentos perturbadores e com frequência preocupadas em a gente não ser bom o suficiente. Uma segunda coisa é que no lugar de a gente trabalhar com o que a gente sabe, a gente está sempre pensando no que a gente ainda tem que conquistar, lá na frente. E uma terceira coisa é que a gente está sempre frustrado por não ter tempo, né. E aí como que a gente faz para resolver esses problemas? Antes de tudo, eu acho que a gente precisa até, delimitar e aprender o que é foco. Porque senão a gente pula etapas e acaba que a fundação da nossa conversa não fica tão legal. Então, vamos falar sobre a preocupação em não ser boa, em não ser bom o suficiente. Vamos partir desse ponto. Atualmente, com uma quantidade absurda de informação chegando por todos os lados, né, a habilidade de manter o foco, ela parece que fica deixada de lado, assim, apesar da sua importância gigantesca. Mas você deve imaginar que é uma função um pouco complexa, do nosso cérebro. O que acontece é que os seres pensantes, como você e eu, têm uma habilidade de pensar para o futuro e para o passado. E a gente tem o péssimo hábito de ficar pensando, o que acontece se, né? O que acontece se eu ficar reprovado por uma questão? O que acontece se eu esquecer o que eu ia falar na minha apresentação no trabalho? Se eu não entregar o meu relatório? Se eu começar a perder seguidores nas redes sociais? E se a vida não for, o que eu quero que seja, ou o que eu imagino que pode ser? Ou então a gente se preocupa com o porquê de algo não ter acontecido exatamente da forma que a gente queria que fosse. E aí a pergunta que surge é: a gente pode, sempre que precisar, ficar livre desses pensamentos de uma forma geral, preocupantes, e ficar em um presente mais leve, sem demanda? Porque assim, é nele que está o nosso foco. E é aqui que a gente utiliza o nosso potencial no nível máximo. Então, voltando para a prova, eu estava lá sentado, tremendo de nervoso, mas dando a minha atenção plena para aquelas árvores balançando, e foi isso que aconteceu. Então, foco, de uma maneira bem simples,
é simplesmente escolher o pensamento certo entre milhares de outros pensamentos. Não é a falta de pensamentos. Consegue entender onde eu quero chegar? Então, a ideia de que uma distração inicial boba, uma árvore balançando no meio de uma prova, ela conseguiu excluir diversos outros pensamentos inúteis, irrelevantes, que não iam somar em nada. E aí eu fiquei com uma escolha bem simples. Ou eu penso na árvore, ou eu penso na prova. E aí a disputa já não parece mais tão difícil. Porque aí, se eu penso na prova, eu penso na conta atrasada, eu penso no meu emprego, meu emprego atual, antes de ser servidor, que não está legal. Olha quantas coisas difíceis de se escolher, de escolher entre uma e outra. Mas, meio que de uma forma inadvertida, aquele relaxamento de me ver distraído com qualquer outra coisa me ajudou a deixar um pouco as outras coisas de lado. E aí só fiquei com duas coisas para poder escolher entre. Então é isso. O foco é, de uma maneira simples, escolher o pensamento certo entre milhares de outros pensamentos. Certo para aquele momento, obviamente. Mas como que a gente aplica isso nos concursos? Bom, então, primeiramente, com relação aos pensamentos preocupantes, a gente precisa aprender a perceber e separar cada pensamento preocupante do pensamento não preocupante, tá? E o que seria um pensamento não preocupante? É um pensamento completamente neutro, como uma lâmpada, uma cadeira, um quadro, uma torradeira ou uma árvore balançando. E tendo em vista que o nosso cérebro, em termos gerais, só consegue focar em uma coisa por vez, um pensamento não preocupante bloqueia todos os pensamentos que são preocupantes, entende? E isso é suficiente para alcançar aquela capacidade que, na verdade, todos nós já temos. E aí, avançando, vamos falar agora sobre um dos aspectos que meio que atrapalham o nosso foco nos estudos, que seria pensar demais no que ainda falta e esquecer tudo que a gente já fez e tudo que a gente já percorreu. Porque a gente tem uma tendência a se preocupar constantemente com o que a gente ainda tem que conquistar. A nossa cultura social dos últimos tempos, em maior ou menor medida, é direcionada para a competição. Sabe? Nós, do mundo dos concursos, a gente sabe disso em primeira mão. Então, com frequência, a gente perde o foco porque a gente quer algo mais novo, melhor, em vez de focar as energias e as forças e usar a nosso favor a cada momento o atual. Porque se a gente tiver exclusivamente ali pensando no final da jornada, aonde a gente quer ir, o que a gente quer ter, o que a gente quer se formar, se tornar até, nosso foco vai ser sempre no futuro e não no trabalho que tem que ser feito agora. Então, de vez em quando, remover a meta não é tanta loucura quanto parece. O assustador, inicialmente, talvez uma sensação de estar perdido, é possível, mas é aí que vem o foco, né? E para quem a gente é e para o que a gente tem agora. No lugar de só sonhar com o que a gente ainda não é e com o que a gente ainda não tem, né? Então, o foco não seria não seria não seria virar algo novo ou algo melhor, mas funcionar exatamente tão bem quanto já somos e entender que isso é suficiente para a nossa felicidade geral, né? Mas também para grandes feitos. É legal que você tenha em mente o que a gente sempre fala por aqui, de curtir as vitórias pequenas no meio do caminho. Se você se mantiver estudando diariamente no começo da sua jornada, mesmo que por pouco tempo, é algo que você vai comemorar. Então, um pouquinho de foco por um pouquinho de tempo não é algo que você deva desprezar ou tratar como irrelevante, sabe? Você conseguir cumprir o seu dia e a sua semana de estudos é algo que merece parabéns. Você tem esse costume? Você comemora suas pequenas vitórias? É algo que a gente recomenda e eu te garanto que não é por superstição. Porque quando a gente aprende de verdade a apreciar cada vitória que está no meio do caminho, acaba que tudo fica mais fácil para a gente. E aí agora a gente passa para conversar um pouquinho sobre um problema muito comum entre os concurseiros, que é não ter tempo, né? Não só entre os concurseiros, mas especialmente.
A gente vive numa época de possibilidade infinita, né, ao nosso redor. Isso parece ter criado uma noção de que a vida tem que ser vivida intensamente o tempo todo. E a gente tenta brilhar em absolutamente todas as áreas ao mesmo tempo. E acaba que a nossa confiança vira um resultado de, de tudo que a gente faz, em vez de focar em uma coisa ou um grupo pequeno de coisas e tentar fazer isso muito, muito bem. O nosso foco, que é o motivo da nossa conversa, para exemplificar, ele se quebra em milhares de eu preciso fazer ou milhares de eu preciso ter. E o tempo, de alguma forma, é simplesmente engolido. Mas o princípio é bem simples. Quanto mais possibilidades existem, mais coisas existirão das quais se afastar. De alguma forma, a nossa vida não é mais priorizar, é gerenciar, é ser multitarefa, que é, por sinal, um conceito que eu abomino. Então, que tal se, em vez de a gente fazer uma lista de tarefas para o nosso dia a dia, a gente experimentar fazer uma lista de não tarefas? Já parou para pensar nisso? Porque, nesse caso, o nosso cérebro muda de foco dramaticamente. Além disso, é um pouco engraçado pensar que, apesar de toda a habilidade imensa de pensar no longo prazo, a gente quer resultado imediato pelo nosso esforço, né? É um impulso que a gente tem. Então, quando a gente posta uma foto numa rede social, por exemplo, pode, se não tomar cuidado, construir, né, uma autoestima em cima desse tipo de coisa, sabe? A gente tem que ter o foco, e aí a gente está conversando sobre foco de uma forma abrangente, porque é o que a gente fala aqui no canal. A gente quer que as pessoas que nos acompanham, as pessoas que confiam na gente, tenham uma visão completa das coisas, tanto quanto a gente puder proporcionar. Então é legal que você tenha foco nos estudos, sem a menor sombra de dúvida. Mas eu quero que você pense como foco de uma maneira geral, de uma maneira ampla, porque ainda que você tenha foco nos estudos especificamente, então você separa 1 hora do seu dia e você estuda com foco. Bacana, maravilha. Mas acabou a sua hora, o seu horário de estudo e aí você não tem mais foco em nada, sabe? Isso pode ser problemático, porque, de certa forma, querendo ou não, isso pode até comprometer o foco que você teve durante a 1 hora de estudo. Ou seja, a sua falta de foco no restante das áreas da sua vida pode sim comprometer o foco que você está tendo nos seus estudos. Porque na nossa vida, tudo é interligado. Não adianta a gente pensar que eu tenho uma bolinha na minha cabeça para a família, eu tenho uma bolinha na cabeça para o meu companheiro, para minha companheira, eu tenho uma bolinha na minha cabeça para os meus amigos, eu tenho uma bolinha na minha cabeça. Não é assim que funciona, sabe? Porque necessariamente o tempo que eu estou estudando, eu não estou com a minha namorada. O tempo que eu estou trabalhando, eu não estou estudando nem estou com a minha namorada. O tempo que eu estou com os meus amigos, eu posso até estar com a minha namorada, mas eu não estou trabalhando, eu não estou estudando, eu não estou, sabe? Então, assim, tá tudo interligado. Não adianta a gente pensar em caixas separadas. Não é assim que funciona. Não adianta você falar, eu tenho muito foco durante a minha hora de estudo. Isso é legal, isso é necessário, é indispensável até. Mas, tão indispensável quanto é você ter uma ideia de foco macro, onde você também consiga ter foco nas outras áreas da sua vida. Porque é daí que vem toda a construção de um alicerce de uma vida que vai ser sustentável tanto para você se manter estudando com qualidade, não apenas em sessões e não apenas por um período curto de tempo, mas também que você consiga ter um mínimo de qualidade nas outras áreas, de forma em que tudo esteja mais ou menos equilibrado. Percebe? Então é por isso que normalmente quando a gente aborda um tema, quando a gente aborda um tópico, a gente tenta fazer dele, de certa forma, um pouco mais amplo, sair um pouco, desdobrar um pouco das áreas exclusivamente falando de concurso, porque o concurseiro, no fim das contas, ele é ser humano, ele não é um concurseiro, sabe? Ele é uma pessoa concurseira, sabe? Ele é um ser humano que, entre outras coisas, estuda para concurso. Ele não faz só isso. Ainda que ele não tenha
um trabalho formal, ou ainda que ele tenha a oportunidade de só estudar para concurso, ele não se resume a isso. Então é interessante que, de um jeito ou de outro, os assuntos, de uma forma geral, sejam tratados de uma forma ampla, de uma forma macro. E o foco não é exceção. Você vai ter foco durante o seu estudo, mas você precisa ter foco na vida de uma forma geral. Por quê? Porque você precisa saber que tipo de concurso você quer e focar neles. Esse é o ideal, em vez de sair tentando todos e estudando para todos, por exemplo. Você precisa ter foco quanto à sua jornada durante os concursos. Você precisa preparar seu material, sabe? Então são outras coisas que circundam ali e que, de forma geral, faz tudo parte da mesma conversa. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu dei o exemplo há pouco, de a gente posta uma foto numa rede social, e isso é uma coisa muito triste que tem acontecido. A gente está perdendo a habilidade, por exemplo, de construir uma autoestima sem que tenha uma constante aprovação das outras pessoas, sabe? E aí ficam duas perguntas. A primeira é: esse é o tipo de foco que é legal para eu ter? E assim, absolutamente nada contra você postar foto nenhuma da forma que você quiser. Mas a questão é: você precisa disso para se sentir bem? Esse é o ponto. Você pode postar 1 milhão de fotos. Na minha opinião, não tem problema absolutamente nenhum. A questão é: você está fazendo isso porque você precisa disso para estar bem? Se a resposta for sim, aí isso pode ser um problema. Esse é o tipo de foco que você quer ter, no sentido esse é o tipo de foco de saúde mental que você quer ter? Ou seja, você quer que a sua autoestima dependa de aprovação externa? Porque não é uma coisa legal de se ter, sabe? Esse é um bom exemplo de um foco que circunda a nossa vida. E a outra pergunta que se faz é: como que a gente consegue, de uma forma geral, foco para o longo prazo? Aquele foco que move a vida da gente na direção certa. Porque conseguir um foco de longo prazo requer que a gente aprenda a direcionar a nossa atenção para dentro, para o que eu chamo de núcleo, do nosso núcleo, para aquilo que exatamente não vai precisar de uma atenção externa constante. Entende onde eu quero chegar? Porque é ali, e talvez só ali, que a gente acha o verdadeiro contentamento e a satisfação com quem a gente é. Então, para encaminhar para o final, por que que a gente precisa se perguntar como manter o foco nos estudos? Por que que isso é tão importante, né, para todos nós? Por que que é um tema que eu acredito que é caro, de uma forma geral? Porque o foco é importante para muitas habilidades essenciais que estão ligadas ao que a gente precisa, sabe? Ouvir, aprender, até ter empatia e não menos importante, de apontar a nossa vida para a direção certa. E na medida em que a nossa cultura, a nossa sociedade vai acelerar mais e mais, a gente vai precisar de muito para poder navegar numa época meio imprevisível com tanta possibilidade, sabe? Mas, e quer saber? A gente deve controlar a sociedade intensa e não a sociedade controlar a gente, né? E é exatamente para isso que a gente tem que se manter afiado e focado, independente de te dizerem que o seu sonho não vale a pena, ou te dizerem que concurso não vale a pena, ou que concurso é um jogo de carta marcada, ou que concurso só entra quem suborna alguém, todo esse tipo de coisa que muito possivelmente todo mundo já ouviu, que infelizmente é um tema comum na sociedade. As pessoas não aprenderam ainda a revisar sua visão sobre o serviço público de uma forma geral. E isso é parte do que a gente quer construir com o nosso trabalho, preparando novas gerações de servidores, ou tentando preparar novas gerações de servidores que entrem mais conscientes da responsabilidade deles e que entrem mais conscientes da imagem já pré-existente dessa sociedade com relação ao serviço público, e que a gente possa, todo mundo junto, ir na direção de mudar isso de uma vez por todas. Então,
Então, é a sociedade que a gente tem que mudar e não deixar a sociedade mudar a gente e não fazer coro para esse tipo de coisa. Mas, sabe o que me preocupa? Eu fico meio preocupado com a nossa habilidade de usar o nosso foco com o nosso próprio poder, né. Eu acho que isso é algo que a gente está prestes a perder. Me preocupa um pouco que no futuro a gente vai ter 2 grupos de pessoas, essencialmente. Um grupo com a capacidade de coexistir e viver em uma sociedade, intensa, e um outro grupo que vai ser uma espécie de escravo, apesar das mesmas possibilidades. Então, eu quero que você foque no que é importante de verdade para você. Melhore a sua vida, melhore a vida das pessoas que são importantes para você, que aproveite a oportunidade de ver o valor de uma árvore que está balançando ao vento. E eu espero que, de alguma forma, as dicas de hoje tenham te ajudado e se de alguma maneira esse vídeo te serviu ou puder servir para qualquer outra pessoa, eu te peço o favor de compartilhar, de já se inscrever aqui no canal, deixar o curtir, lembrar de deixar os comentários aqui no site, os comentários aqui na seção de comentários e visitar o site. E dizer que a gente está sempre à disposição de vocês lá no Instagram, @mente de concurseiro _oficial. Para o que vocês precisarem, é só mandar uma mensagem lá e tão logo quanto possível a gente responde e tenta ser útil aí. Para você que viu ou ouviu o vídeo até aqui, de verdade, eu espero que tenha sido útil de alguma forma. Eu espero que as nossas ideias aqui no canal, de uma forma geral, te ajudem a refletir, ou que, se for algo eventualmente que você já pensa, que você já pensava antes até de ouvir a gente falando sobre isso, aproveita e também comenta aí, mas que você entenda que você não está sozinho, não está sozinha, que no que a gente puder ajudar, que a gente vai ajudar, que existem outras pessoas como você, que realmente é difícil, que a sua dificuldade não deve ser minimizada nem desprezada, que é realmente uma batalha, mas que você é plenamente capaz de conseguir e que, mais do que tudo, talvez, a gente possa te passar essa confiança de que, mesmo se você estiver abalado, a gente confia em você, a gente acredita em você e que a gente pode te garantir que, se você não desistir, vai dar tudo certo. De verdade mesmo, tá bom? Então, muito, muito, muito obrigado para você que assistiu ou ouviu até aqui. Um abraço e até a próxima.